Desafios, então, para a esquerda e direita, né? Ainda falando de Estados Unidos como exemplo, o deputado Arlindo, segundo alguns analistas, além da questão econômica, você mesmo citou, não é mais aquela coisa de economia, estúpido, não é apenas só isso que conta, né, numa eleição. A gestão do Biden teve muito apego às pautas identitárias. Isso também foi um fator determinante para a derrota que depois foi da Kamala Harris. O Trump encampou um discurso anti-woke, né? Essa pauta woke, que acabou sendo conhecida assim. O Trump foi contra isso e venceu as eleições tanto no colégio eleitoral como também no voto popular. Aí eu pergunto, assim como aconteceu nos Estados Unidos, ao adotar boa parte dessa pauta woke, a esquerda brasileira também não acaba perdendo uma conexão com o chão de fábrica? Você que vem do movimento sindical, não acaba tendo um distanciamento da vida real? Acho. Veja, eu não chamo de pauta identitária a maioria da população brasileira que é negra. Mas eu sou contra você colocar a pauta identitária acima de que é a disputa principal, que é capital e trabalho. Porque se você é um partido de esquerda, pode ser de direita, mas se você tem a sensibilidade humana e você sabe que a condição humana, às vezes a pessoa é o que é, ela não escolheu, ela pode ter preferência, mas não é escolha. Então tem processos mentais, enfim, uma porção da complexidade do ser humano. Então, dá voto, mas é um erro você falar assim, olha, nós os indígenas somos todos bonzinhos. Eu vou falar do que eu penso. Quando os indígenas, uma parte, né, foram fazer manifestação no Supremo Tribunal Federal para defender o Bolsonaro, intimamente aquilo me satisfez, porque era exatamente o que eu penso. Pode ser minoritário o grupo? Com certeza, mas você não pode colocar... funciona igual frente parlamentar. Eu nunca participei de frente parlamentar, hoje eu já estou valorizando, vou explicar por quê. Veja, a frente parlamentar, você coloca todos com um determinado compromisso com o meio ambiente, por exemplo, ou com a indústria de base, qualquer que seja a coisa. E ali todo mundo vira amiguinho e você nivela, você elimina as diferenças políticas e ideológicas. Não pode funcionar um negócio desse. Hoje eu estou revendo, vou dizer por quê. Que eu acho que esse programa, nós já conversamos, ele me contempla na medida que é possível debater sem xingar a mãe de ninguém. Não é isso? Você não tem o direito de desrespeitar, você pode discordar. Então, assim, hoje a frente parlamentar talvez seja um espaço de convívio civilizado. Isso repercute, digamos, no conjunto da obra, no conjunto do trabalho que é feito. Então, eu acho que, eu acho, digamos, uma diminuição da dimensão política, o apelidado identitarismo. Nem tudo que se diz que é, eu acho que às vezes não é. Agora, é muito comum, então, você separar, isso já está sendo chamado por alguns autores de tribalização da política. Você se junta com aqueles que você tem uma identidade de uma causa, a causa pode ser nobre, normalmente é, mas não é a causa principal. Para mim, eu quero, digamos, distribuir renda, eu quero que as pessoas vivem bem, diminuir a violência e por aí vai. Não significa abandonar determinados segmentos à própria sorte, não é isso. Mas a minha opinião é que tem determinadas lutas que estão subordinadas a um projeto maior de nação e concepção de sociedade. E eu quero fazer aqui algo que eu acabei esquecendo. Eu fui como observador do Parlasul, rapidinho, na Argentina para acompanhar a eleição do Fernandes, que era nítido que precisava perder. Eu fiz uma pergunta lá, numa reunião, onde era o centro dos kirchneristas, jovens e tal. Eu falei, o Néstor Kirchner, quando ganhou, ele anunciou que não ia pagar a dívida externa. Os títulos, a dívida pública, os títulos caíram, ele foi lá e comprou, e o período dele teve crescimento econômico. Mas o que eu acho que nós precisamos discutir aqui, quando eu estava falando do empresariado, o empresariado ele quer um refis, aí é perdoado a multa, é perdoado o juro e parcela por 10, 15 anos e apenas 3% paga até o final o refis. E eu já disse do juro subsidiado, dos bancos estatais ou públicos.
Agora, para ter investimento, será que o Brasil, nós não deveríamos vamos discutir, alongar o perfil da dívida, não é anunciar calote. Porque eu falei, por que o Fernandes aqui nem tentou negociar, porque ficou um país sem saída? Então eu acho que nós temos que ter a coragem e o direito de discutir caminhos. Porque parece que tem algumas coisas sagradas do mercado, mas eu não represento o mercado. Eu sei, né, o peso, mas eu quero fazer um outro país onde o que eu não concordo é a iniciativa privada conduzir o país. Essa, em síntese, daí vem e deriva a questão do Estado, a questão democrática, a questão eleitoral. Eu não acredito que o mercado sirva para dirigir um país, eu não acredito. Mas eu respeito quem pensa diferente, né? Então... Bom, falamos então desse desafio em relação à pauta woke para a esquerda, né? O deputado mostrou aqui que acha que deve ter outras prioridades. E agora em relação à direita, Salles, a gente já falou disso hoje aqui no programa, né? Então no Brasil, no passado, a direita ela era sempre associada ao autoritarismo da ditadura militar. Nos últimos 10 anos, esse surgimento dessa nova direita estava criando uma nova imagem. Mas aí vieram os eventos de 8 de janeiro, agora essa investigação da Polícia Federal sobre uma possível tentativa de golpe. Novamente há essa conexão, né? Muita gente tem trazido essa conexão da direita com autoritarismo, com coisas antidemocráticas e tudo mais. Você acha que a direita vai conseguir superar essa nova tentativa de associação de imagem com autoritarismo para as próximas eleições? Essa é uma questão muito importante. De fato, acho que um dos motivos pelos quais as pessoas demoraram, pós-1985, a se assumir de direita, ou voltar a conceber a hipótese de dizer, não, eu sou de direita mesmo. O cara falar, eu sou PSDB, eu sou tucano e tal. Era o máximo que a turma fazia, né? Foi justamente o peso de 21 anos de regime militar, com casos de tortura, enfim, abomináveis e tudo isso. Isso trouxe uma mancha, né? Embora eu ache, vou repetir aqui, que a nossa ditadura, o regime militar brasileiro, tinha poucas coisas de direita de verdade. A começar pela sua visão estatizante, né? Se você pegar o Pinochet, por exemplo, ele fez a cartilha liberal dos Chicago Boys. E o Chile explodiu do ponto de vista de desenvolvimento econômico, né? Foi super bem. O Brasil ficou criando as estatais. E aí, né, ineficiência, corrupção, aparelhamento, o governo da vez sempre arranja uma desculpa para não privatizar, porque tem que botar os apadrinhados, tem que botar a turma que, enfim, perdeu as eleições, tem que ter cargo para botar lá os derrotados e tal, e por aí vai. Bom, demoramos muito, portanto, para descolar essa imagem de autoritarismo da palavra direita, em que pese a esquerda sempre vai dizer que a direita é autoritária, faz parte do clichê, né? Direita é autoritária, a esquerda é boazinha. A direita quer acabar com o mundo e gosta das desigualdades, e a esquerda é eivada de pessoas boas que querem melhorar o mundo, soft, bonitas, né? Cool, divertidas e tal, e a direita truculenta. Veja só. Essa é uma imagem equivocada. E há países que comprovam isso. A Margaret Thatcher é melhor, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, quer dizer, são exemplos de governantes extremamente bem-sucedidos que fizeram seus países enriquecerem brutalmente e, consequentemente, os seus povos, né? E que são de direita e tomaram medidas de direita, conservador e tudo mais. O Brasil que ficou, graças a esse problema do regime militar, na América Latina como um todo, o Brasil não é exceção, ficou com esse traço. De fato, ao longo do governo do Bolsonaro, e aqui eu faço um paralelo, eu acho que eu já citei isso aqui no programa também um outro dia, você faz um paralelo com a época do Império. O Dom Pedro II era muito criticado. Os folhetins, eu gosto muito de história e tenho por hábito olhar esses folhetins da época do Império, os jornais, vários, ridicularizavam o imperador. O imperador, que era de fato o imperador, com poder moderador e tudo, ele deixava. As pessoas, ele era achincalhado de tudo que era jeito. Se você transpor essa visão para o que foram os 4 anos do Bolsonaro, o Bolsonaro foi atacado diuturnamente por Globo, Folha de São Paulo, Reinaldo Azevedo,
não sei mais quem, os caras, era tudo, chutava a cabeça de Bolsonaro como bola de futebol, dizia que a facada era fake, quer dizer, tudo, aconteceu tudo. A imprensa fez todas as críticas que quis e as que não quis, de tudo. Chamou ele de genocida, de tudo. E ele não tomou uma única atitude de retaliação à imprensa. Não propôs um único projeto de restrição das liberdades individuais, das redes sociais. Não fez nada, não colocou a Polícia Federal para perseguir jornal, não colocou a Polícia Federal para perseguir jornalista, como estão colocando agora, não colocou a Polícia Federal para perseguir deputados da oposição, como estão colocando agora. Então, assim, não houve nada no governo Bolsonaro que você possa dizer que foi antidemocrático. Cogitou fazer o artigo 142, o golpe, cogitou, mas esses milicos que cogitaram isso são tão caricatos e sem noção que fizeram isso por escrito. Quer dizer, é quase lembra aquele seriado do Agente 86, Maxwell Smart, que atendia o telefone, era um sapato, o sapato era um telefone, o sujeito era um espião meio mambembe e tudo. Quer dizer, eu acho que, de fato, o que ocorreu no 8 de janeiro maculou a imagem da direita com um ato que foi, obviamente, ilegal, abusivo, criticável sob todos os aspectos, mas não foi golpe. E aí a gente não pode chamar uma pessoa, uma mulher que escreveu numa estátua com batom, perdeu o mané, e meter essa mulher 20 anos na cadeia. Não pode pegar uma outra que quebrou a vidraça e botar a pessoa 17 anos na cadeia. Isso é uma desumanidade, é uma injustiça, isso é uma perseguição. Pessoas que não eram para estar sendo julgadas no Supremo, nenhuma delas tem foro privilegiado, tinham que estar sendo julgadas na primeira instância, eu já disse isso aqui. As audiências de custódia tinham que ter sido feitas plenamente e não com o Supremo ligando, faz audiência, mas está proibido de liberar. Né? Então, tudo isso, eu acho que vai ser uma guerra de narrativas que a direita vai ter que saber se defender. Dizer, olha, a direita não é o ataque dos prédios do 8 de janeiro. Depredação, tudo isso tem que ser punido, mas a direita não é isso. A direita passou 4 anos no governo do Bolsonaro permitindo que todas as opiniões e todas as correntes políticas defendessem, falassem à vontade. Não houve um deputado de esquerda do PT, do PSOL, de quem quer que fosse, que recebeu a Polícia Federal em casa porque publicou alguma coisa contra o Bolsonaro, que chamou o Bolsonaro de genocida, que chamou o Bolsonaro de qualquer coisa. Não houve nenhum caso. Nenhum. E esses casos estão se repetindo às dúzias neste governo. Então nós temos um elemento para demonstrar que, em que pese as acusações de dizer que o golpe do 8 de janeiro, que o coronel queria envenenar o Lula, o outro queria sequestrar o Alexandre de Moraes, são coisas fora da curva. São coisas que, de fato, se você pegar, eu já disse isso aqui também, se você pegar as conversas internas das lideranças do MST, ou da ala mais linha dura do PCO, do PSOL, e você gravar um jantar lá entre a Sâmia Bonfim e o Boulos, é capaz de eles falarem coisas muito mais graves que essa.